Fala pessoal, aqui o Lúcio mais uma vez do Estúdio 767. Estamos aqui no Minas Summit fazendo mais conteúdos para você que grava, que quer criar conteúdos digitais, trazer dicas, insights para que você possa melhorar aí sua produção audiovisual. O Estúdio 767, localizado aqui em Belo Horizonte, somos especializados em criações de podcast, transmissões ao vivo, criações audiovisuais de uma forma geral. E siga a gente no Instagram aí, @767studio. Estou aqui com mais um conteúdo super legal aqui para você. Duas clientes que lá do estúdio que gravam lá constantemente com a gente, a Luísa e a Patrícia. Elas gravam o podcast do Territórios Sociais, né, Luísa? Já gravou quantos episódios lá? A gente está com 43 episódios já. 43 episódios é muita coisa. É resiliente, é muito tempo aturando a gente lá. Né? Não, prazer. Então a gente tá lá, te atende com o maior prazer também. Também tô com a Patrícia aqui, que vocês são sócias em alguns projetos. Patrícia é nossa host no podcast. Nossa host do podcast, né? Territórios Sociais. Do Territórios Sociais. E tem um outro projeto também que é a CDM, não é isso? Você podia explicar um pouquinho entre os dois, as duas empresas que vocês atuam aí, por favor? Bem, vou deixar a Luísa falar um pouco sobre a Capta, mas na Capta a gente tem uma atuação nessa linha de captação de recursos, né, onde na Capta eu apoio na gestão e projetos. A Luísa é a nossa grande captadora, atua mais nessa parte. Então, deixa eu entender, a Capta ela faz captação, ela faz o link entre pessoas que querem captar recursos de lei de incentivo, Exato. Lei Rouanet, deve ter outros vários instrumentos. A Capta, ela é uma ponte, né? Ela é uma empresa privada que tem quase 10 anos rodando no mercado e nós criamos formas com que as nossas OSCs possam ter mais condição de se manter. Certo. Então, nós fazemos a captação de recursos é uma forma. Né? Verbo mitigatório é outra forma, o troco solidário é uma outra forma. Então a gente cria maneiras para que o terceiro setor se mantenha e se mantenha saudável, bem. E o meu trabalho é de captação de recursos. Então é a parte boa de buscar esses recursos, esses grandes recursos por lei de incentivo federal. Certo. A gente trabalha com ICMS também, mas a maioria deles é federal, por meio de esporte, idoso, Fundo da Infância, o Pronon, Oncologia, o Pronas Assistencial. A lei da reciclagem que acabou de chegar com tudo. Então, a ideia é, por meio desses projetos incentivados, fazer com que as grandes empresas possam acolher os projetos e enviar recurso. A gente elabora do zero o projeto e a gente faz até o processo de captação e prestação de conta. Legal. A gente faz de ponta a ponta. Me dá um exemplo aí de um projeto seu, recente, de relevância, alguma coisa que aconteceu aí que você pode dar um exemplo para quem está em casa, por exemplo, um case de sucesso. Assim. É maravilhoso o trabalho no Bom Samaritano, é um hospital grande na região de Valadares, que atende mais de 1.600.000 pessoas. E ali a gente tem o Pronon ou o Pronas, e a gente conseguiu levar recurso para eles, para que eles pudessem incrementar todo o corpo clínico, trabalhar com mais equipamento, e tudo isso com o recurso social que a gente tem do Pronon ou do Pronas. Esse recurso está disponível para todo mundo, né? As empresas, as instituições OSCs que têm condição, elas fazem esse projeto, elas entregam para o Ministério da Saúde, é aprovado, nós captamos. Então, esse trabalho é muito importante, porque é um recurso de 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões, que faz toda a diferença no hospital filantrópico, né? A gente sabe que os hospitais precisam desse recurso. E o filantrópico não é um hospital que está só com recurso do SUS. Ele precisa também do recurso que vem da própria sociedade. Então, a sociedade é convidada a doar por meio de imposto de renda. A gente faz a declaração completa, entrega ali. E também as empresas, na hora de declarar imposto de renda, gente, ela entrega uma parte para esse hospital. Esse hospital faz a diferença em toda a região. Então faz muita diferença. Isso fica a escolha da empresa, muitas vezes. Né? Ela pode destinar um pouco do imposto que ela paga para alguns... Ela tem de todo modo que pagar o imposto de renda dela. E ela pode destinar parte para o Pronon, por exemplo. Então é muito significativo, sabe? Bem bacana. E, Patrícia, vocês têm um outro projeto também, que é a CDM, né? A CDM é onde eu já atuo também, profissionalmente, e que é uma dessas organizações
que elaboram projetos e que precisam muito também dessa captação de recursos para a execução. Então, falando da ponta, é o recurso que faz tudo acontecer. A parceria com empresas, né? A CDM também tem essa linha de trabalho, de captação, de relacionamento com as empresas, exatamente para poder executar projetos em várias temáticas. O Fundo do Idoso, né? O Fundo da Criança, então tem temáticas na área de educação, meio ambiente, acolhimento. São vários projetos que são desenvolvidos em comunidades em situação de vulnerabilidade, né? Seja vulnerabilidade ambiental, vulnerabilidade social ali, para fazer uma diferença nessa realidade e ter um impacto social. Então, esse conjunto, né, de organizações do terceiro setor, e aqui a gente está falando muito, ontem nós participamos de uma palestra falando sobre intersetorialidade. Nós executamos, por exemplo, recentemente um projeto em parceria com o Ministério Público, em Brumadinho. Foi um projeto que eu tive o prazer de coordenar, Jardim do Saber e Sabores e Memórias, que foi um projeto executado com esse tipo de recurso pela CDM. Da mesma forma, né, a Capta também consegue ter outros projetos para esse tipo de execução e fazer a diferença na sociedade, que é o que nós precisamos. Legal demais. E onde que o Territórios Sociais, o podcast que vocês gravam lá no estúdio, entra na... O Territórios Sociais é o maior podcast da filantropia do Brasil. Olha que então lá a gente dá voz para as boas ações. A gente está comprometido em levar... Mas não está envolvido diretamente com a Capta. Sim, com a Capta, sim, né? Porque a Capta, na verdade, ela é o guarda-chuva, né? E ela quem mantém o Territórios Sociais vivo. E a gente traz essas pessoas físicas e jurídicas, as pessoas que fazem a diferença para as pessoas, para os outros, né? Então a gente teve Mano Dal, a gente teve o Hospital do Baleia, Mário Pena, a gente teve Instituto Grito, a própria CDM, já está. A CDM. A gente fez um podcast seu na Cidade do Galo também. O Instituto do Galo foi muito bacana. Eu sou galo, então assim, adorei, foi muito também. bom. Ô, gente, eu te falo, viu? Você vai lá no estúdio, antes de gravar o Territórios Sociais, a Luísa, que é a produtora lá, já chega, já coloca os quadrinhos, já chega tudo bonito, é o enquadramento. Aí quer Chego ver o pilhadíssima. quer ver o Como é que eles me vídeo, aguentam? tudo. Eu não sei. Não, mas funciona e fica maravilhoso o cenário, muito bom. porque muitas vezes quando que a gente lá no estúdio, a gente gente faz parte do audiovisual, a gente tem um estúdio bem convidativo, né, que consegue receber muito bem as pessoas, mas precisa daquele toque especial para cada podcast. Afinal, são mais de 70 canais que gravam lá. Né? Aquilo Verdade. Lá, a gente roda o dia inteiro e precisa do produtor para chegar lá. Eu posso colocar uma luz, um quadro, é legal, e o que você coloca lá com aqueles quadrinhos é super legal. Faz uma diferença, né, Lúcio? Faz, com Inclusive, certeza. assim, Lúcio, compartilhando, né, falando, tenho o privilégio mesmo de ser host no podcast Territórios Sociais e de ouvir as histórias, né, Luiz? A gente se emociona, a gente chora também junto ali com os entrevistados, porque é um conteúdo de muita qualidade em um espaço também com muita qualidade. Então, quando eu compartilho com amigos ou pessoas do terceiro setor, as pessoas elogiam. Patrícia, que bacana, que produção profissional, que a gente merece também, né? O terceiro setor merece, sim. É muito bonito. Teve o Sertão de Minas, esteve lá, emocionou demais, Lúcio. E foi um podcast muito assistido. Você vê a pessoa que estava lá, como é que ele chamava, aquele senhor? Ele perdeu o filho dele. Tem que... Numa situação super, assim, foi um acidente que aconteceu e ele recebeu uma indenização. Ele falou, com esse dinheiro, o que eu vou fazer? Esse dinheiro não paga a vida do meu filho. Foi o caixão mais pesado que ele já carregou na vida. Nossa, pesado. Menino de 4, 5 anos. E aí ele falou assim, quer saber? Eu vou fazer florescer. Eu vou levar esse dinheiro, vou comprar a cesta básica, vou colocar todo mundo junto comigo, vou fechar um caminhão e vou levar para o sertão. E levou para os lugares mais difíceis ali do norte de Minas. Então, assim, incrível o florescimento que ele trouxe ali a partir de um luto. E é isso que faz a diferença. Podcast ensinando a gente a pensar diferente, né? Não, sem dúvida. E a pegada desse podcast, que é o podcast do estúdio sobre criação mesmo, eu quero saber de vocês, assim, pessoalmente, o que é criação audiovisual, o podcast, seja ele uma transmissão ao vivo, criar um conteúdo para a internet ou o que for, como é que ele muda a sua vida, certo? Como é
qual que era a Patrícia, qual que era a Luísa antes de começar e que isso mudou hoje para vocês? Tem um monte de pegada sua profissional, que é produtora, apresentadora e tudo mais, mas aqui dentro do coração, o que aconteceu de diferente? Como é que você se via antes, como é que você se vê agora? Eu vejo que mudou muito a coleção de histórias, sabe? Então mexe comigo, assim, conhecer tantas histórias. Eu sou privilegiada de produzir, porque eu conheço antes, entendo antes, choro antes e depois a gente coloca na cena. Mas é muito bonito todo o processo e tem vida acontecendo, tem gente cuidando de gente. Isso é real. Tem muita gente boa nesse mundo, não tem? Tem gente boa. Tem gente boa nesse mundo. Tá certo. E no seu caso, Patrícia, o que você viu? Profissionalmente, estar nesse lugar, né, de apresentadora, apesar de ser da área de comunicação, não ser jornalista, mas ser da área de comunicação, estar de frente para as câmeras ou olhar para o outro diante, né, das câmeras, é algo que me trouxe um desejo e uma necessidade de desenvolvimento nessa área. Inclusive, nós fizemos algumas aulinhas aí de teatro, né, Luísa? Eu acho a Patrícia maravilhosa. Eu acho, né, de verdade, que eu já trabalhei com TV. Você é suspeita pra falar. Não, mas a Patrícia, ela é leve. Eu acho a Patrícia, assim, fantástica, super orgânica. Luísa, eu preciso melhorar minha voz. Não, você não precisa melhorar nada, Patrícia. Continua. E profissionalmente é isso. Traz esse desejo de realmente aperfeiçoamento. E o espaço do podcast, de poder estar em um podcast em que a gente consegue... Não é um improviso, mas ele acontece no momento, né? Você tem um roteiro, você tem perguntas, mas não é um roteiro frio. Você se conecta com a história do outro, você se emociona com a história do outro. E aprendo muito, muito. Do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de como fazer... histórias e causas com as quais eu não trabalho diretamente, né? Principalmente uma que eu me lembro agora do câncer infantil. Nossa, Deus, que, isso assim, aí, a Gislane ficava só chorando lá nos bastidores. A nossa outra colega também da produção. Então, assim, é de uma riqueza, né, estar nesse lugar. E falei com a Luísa agora, Luísa, você me encoraja, porque a Luísa é dessa, vai... Eu não gosto das câmeras assim na frente, eu prefiro os bastidores, mas eu coloco a Patrícia pra frente. Ela me empurra. Então eu me lembro que o primeiro podcast que eu fiz foi realmente na ausência de alguém. Ela topo, pra falar de violência doméstica. Foi mesmo, Casa das Marias. Casa das Marias. E assim, um assunto super delicado, riquíssimo. E que eram mulheres falando com outras mulheres. Então fez muito sentido, né, Luísa, essa chamada. Então... Me transformou de várias formas. Nasceu uma nova host. Porque foi ótimo. Daí a gente incorporou a Patrícia na equipe, né, de hosts. Exatamente. Assim, eu pessoalmente lá no estúdio já participei de centenas de podcasts, né? Além disso, a gente já gravou lá mais de 7.000 episódios de podcast. Nossa, é muita coisa. É humanamente impossível escutar tudo de tudo que acontece lá. E tem uma hora que seu cérebro não consegue processar mais, você não aguenta. Mas eu vejo a transformação que eu tive ao longo desse processo também. Sabe, você aprende, você chora, você compartilha o que você aprendeu também. Então, é um processo muito legal que eu quero levar para todo mundo. Sim. Né? Então, eu vou perguntar para você, jogar a bola de novo, o que você acha? Onde que o podcast entra dentro da sociedade ali? E não só o podcast, é a transmissão de conhecimento mesmo. O podcast é um lugar leve de se falar, né? De trocar ideia, de conversar. Podcast é o lugar. Eu coloco podcast enquanto eu lavo vasilha, gente. É maravilhoso. Podcast está na casa da gente, toda hora rodando. Podcast é conhecimento do meu trabalho. Podcast me ajuda. Eu estou fazendo um curso na Fundação Dom Cabral, eu complemento com podcast. Professor dá dica de podcast. É fantástico. Entendi. Então, Seu negócio é muito bom, tá, Lúcio? Seu negócio é muito bom. Tem um propósito financeiro, sem dúvida nenhuma ali, mas... o que está por trás, o que gera, tudo é super legal. É conhecimento. É muito conhecimento. E assim, a proposta do formato de podcast é essa conversa gostosa. É essa conversa de que eu posso estar com vários aparatos tecnológicos, mas olhando nos olhos do outro, perguntando um pouco mais, entendendo um pouco mais, de uma conversa interessada, uma conversa profunda,
Eu amo podcasts também, eu acompanho alguns assim. São 2 horas, parece que é louca, né? Mas eu fico lá, sento lá porque o assunto me interessa, me envolve, me transforma, modifica a minha forma de olhar o outro, de olhar o mundo, de olhar minha profissão. Então, é um formato gostoso, né? De conversa mesmo. E nós, como mineiros, sim, amamos uma boa prosa, né? Eu acho que o podcast ressignificou muita coisa. E assim, a gente tinha uma força muito grande na televisão. Trabalhei com TV um tempo. Conta um pouquinho dessa história. Eu fiz jornalismo. Certo. Aí eu fui fazer um pouquinho de TV. Eu era apaixonada com a ideia de ter um programa de entrevistas. Pensa, Paty. Eu queria, assim, meu sonho era Marília e Gabriela, sabe? E aí, depois, eu comecei a migrar para o lance das empresas e hoje eu me entendo mais no comercial. Mas voltando um pouquinho, daí eu acabei fazendo mestrado em cinema, fiquei apaixonada com o trabalho de Pedro Almodóvar. Estudei tudo, sei mais da vida dele do que ele mesmo. Então, assim, tentei ligar para a produtora e ela ele é um cara polêmico, viu? É maravilhoso. Tentei entrar em contato com a LDZ com meu espanhol ruim, Patrícia. E aí, eles não me atenderam. Até hoje eu fico assim, mal, Lúcio. Porque a pessoa estuda 2, 3 anos e não fala com o Almodóvar. Eu queria um dia falar com o Almodóvar. Mas aí eu estudei um pouco de cinema. Depois entrei no mercado, trabalhei um pouquinho na Fiat, trabalhei na FINAC. E aí nasceu o meu lado comercial muito forte. E depois disso eu não parei. Mas a parte da produção de audiovisual sempre esteve comigo. Eu voltei nesse tempo e agora estou com podcast também. Então eu consigo versar. Eu fico imaginando, vocês são os contadores de história ali no podcast, né? Você quer pegar o que tem de bom, o que já aconteceu, ideias e tudo mais, e passar para um terceiro. Você imagina, né? Nós, como humanidade ali, Gente, 150 anos atrás, a gente não conseguia passar uma mensagem de um lugar para o outro através de carta e tudo mais, e demorava. Né? E já veio os telegramas, né? Aí veio a rádio, veio a TV, e o negócio está numa velocidade muito grande. Eu acho que é o nosso papel ali de pegar essas histórias e mandar para o mundo, né? Já que a gente tem uma facilidade tão grande hoje de fazer isso, eu acho que o papel que vocês fazem ali é muito nobre, muito legal, principalmente você não tem um propósito financeiro ali, né? Você quer ajudar ali de coração todo mundo, né? Ali é um espaço onde as organizações, elas têm voz para poder falar um pouco mais. E esse espaço, nós sabemos que o espaço de mídia é um espaço caro, né? O espaço de mídia é um espaço... Mas hoje ele se democratizou. Muito em função do digital. A gente faz isso do digital, a gente consegue... É o digital hoje, mas eu falo, um espaço tradicional, ele é muito caro. Mas hoje, com essa mudança, revolução tecnológica, nós viramos. Mas pulverizou. As grandes mídias hoje, elas têm uma força muito menor. Né? Você pega grandes podcasts aí, batem de... Você pega uma Globo, por exemplo, que sempre dominou o futebol. Você pega uma Cazé TV, que está ali... Mas a pauta social, a pauta do bem ainda é um desafio. Porque a pauta sensacionalista, a pauta ruim, as coisas, infelizmente, né? Mas você não acredita que democratizou a voz, você tem todo o direito de colocar lá e você chega... Isso, sem dúvidas. Com essa revolução toda que nós vivenciamos, sim. E tá bem à la carte também, né? Então eu tenho o poder de escolher, né? Mas quando a gente traz aqui para o terceiro setor, é nesse lugar que eu quero falar, né? Ter um canal onde você consegue trazer as instituições sociais para ter esse tempo mais detalhado, que não seja um canal dela, que não seja... Porque muitas organizações não têm condições de ir para um estúdio, né? Fazer esse nível de ter um podcast tão profissional. Mas quando você convida e leva para esse espaço, e ali ela tem voz, né? Tem uma estrutura profissional para poder falar da sua causa, contar a sua história, o que eu estou dizendo é isso, é muito importante. Qual que é o desafio de onde vocês estão e onde vocês querem chegar hoje? Qual que é o objetivo? Como é que você mensura isso? Eu quero chegar ali, cara. Se eu chegar... Porque uma empresa, eu pego assim... Eu vou lá e crio meu plano de negócios, né? Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Mas agora, mensurar... eu consigo pensar... igual você faz o trabalho lá do hospital. Das captações. Eu consigo pensar assim rapidamente que eu desejo
acolher mais a Paz para fazer mais trabalhos de pronas, que é um projeto super importante. E a Paz a gente tem no Brasil todo, necessidade gigante. A Paz não costuma ter caixa financeiro para bancar, então eu gostaria de atender mais, né, a área social, a área de saúde, projetos de esporte que são super importantes. Sim, muito. Tem a área cultural também, fundo do idoso, da infância. Eu me inspiro muito na saúde, né, ô Lúcio? Porque meu pai é da área de saúde, minha mãe é da área de saúde, meu tio é da área... que eles fazem? É médico. Então, assim, eu sou apaixonada. Você é de BH mesmo, não? Eu sou de BH mesmo. Você também, Patrícia? Sou. Hoje moro em Contagem, mas nasci em Belo Horizonte. Entendi. Mesma coisa ali. Então, eu gostaria de trabalhar com mais projetos, né? Assim, pensando em atingir mais pessoas. E um outro trabalho é o Territórios. O Territórios está com 17 mil seguidores hoje no canal. 17 mil? Sério? A gente saiu de 400 e foi para 10 mil de repente. Olha só que queijo de sucesso bacana. Não, é muito legal. Quantos views ali? Você mensura? Não, a gente mensura, mas em um ano foi um acréscimo muito grande. A gente saiu de um lugar e foi para... Explodiu, né? Isso podcast faz com a gente, né? E quem que está criando o podcast? Você já tem um queijo de sucesso super legal, que não é vamos dizer assim, aquele podcast que todo mundo quer ver o tempo todo no topo das paradas. A pessoa vai lá normal e vai ver um podcast de quê? Eu não tô menosprezando a área, mas é um nicho, né? Subnicho ali do que vocês fazem. Muito e é tão legal ter essa cauda longa, né? Você poder conversar com o público específico. O diretor na frente disso tudo é o Robson. Sim, né? Um abraço, Robson. Até falei com ele ontem. Fundamental no processo, está cuidando de tudo, né? Esse terceiro olho, esse quarto olho. Luiz, a gente vai para esse caminho. Então, assim, toda a estratégia. E tem também a agência, né? A Casa Santo, que é também na gestão do Robson. Ele é o diretor da Casa Santo. Então, Casa Santo é uma agência... É uma agência de comunicação. E eles fazem todo o nosso trabalho também. A minha pergunta que eu queria fazer para vocês duas, né? Até para a gente finalizar esse conteúdo aqui, que na feira a gente faz um, faz outro, né? É um negócio muito dinâmico. Quais dicas que você dá aí para você saiu do zero e você tá chegando com... Deve ter milhões de visualizações lá nos podcasts, nos cortes, tudo que você faz. 17 mil seguidores, que é um número bem representativo. Sim, a gente está crescendo. Dá umas dicas aí pro pessoal que cria podcast. Não, o pessoal faz isso, faz aquilo e tudo mais. Eu tenho vários na minha cabeça. Agora eu quero ver de vocês aí que estão ali na ponta criando todos os dias. O que você acha, hein, Patrícia? Que pergunta, hein? Complexa. Uma pergunta. Mas assim... Vocês já deram uma dica no que vocês falaram aqui hoje. É importante. Quantos episódios gravados? A gente está com 43. 40. Gente... Frequência. Esse é frequência. Cara, a recorrência é muito importante. Não adianta. Tem que ter a tal da recorrência. Eu acho que a produção tem que estar atenta a quem entrevistar. Quais são as pautas, né? Conversar com, de repente, calendário. A gente tem os dias, as datas marcantes. Mas o que você acha, Tati? Eu penso que essa questão da consistência também do conteúdo, um desafio de abrangência, né? A gente ainda tem os 17 mil, mas a gente quer crescer mais, assim, ainda é um desafio. E realmente as ferramentas, né, de marketing mesmo. Existem ferramentas aí de impulsionamentos, né, que estão dentro desse mercado que de fato, inclusive a Capta tem um outro braço agora que está ligado a isso também, né, desse marketing digital, que é um produto importante, vai ser lançado aí, que está sendo lançado, para trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, existem ferramentas de marketing também, mas essa questão de recorrência, consistência, os cortes, né, que você conhece bem. Os cortes demais. Bem são muito importantes para marcar ali uma fala, né, as marcações. Então, boas histórias ter uma boa também, estratégia. As pessoas querem ouvir as histórias. Mas assim, eu vejo, a gente grava tanto, e eu tenho o meu podcast, né, o que é o podcast, tem um 767 Cast, que é esse agora, e tem diversos outros ali, que eu vejo. Você não consegue saber de onde que vem o corte que vai viralizar e tudo mais. E para você ter uma chance maior de sucesso, tem que fazer mais.
tem que fazer Muitas mais. vezes a história que é boa para você não é boa para você. É. E erramos também, né? Nos damos o direito de errar. Errar Claro. também é um processo. Eu acho que todo mundo tem que preocupar em sair do 0 para o 1 antes de chegar do 1 para o 10, né? E assim, Exatamente. e é um grande aprendizado, assim, foi de uma ousadia, eu vou usar essa palavra. Esse projeto, ele é ousado, né, assim, de vamos começar. Então, Patrícia, Luísa contou da história, como que a Patrícia foi parar como host? A Patrícia foi preparada para isso? Pode ser que na vida algumas habilidades, mas assim, é topar o desafio e vai. Então tem muito da experimentação, desse crescimento ir acontecendo com o tempo também. Então, a ousadia seria uma dica muito boa. Coragem também, viu? Ou palavrinha importante. Gente. Coragem e disciplina, né? Coragem, recorrência, disciplina. E agora, conta aqui pra gente em off, que todo mundo tá escutando em off, mas todo mundo tá escutando. Dia de podcast é o dia legal, né? Se chegar hoje eu vou gravar o podcast e tudo mais. A Luísa não, que a Luísa tá preocupada com 300 coisas e tudo mais, mas pro host, que vai fazer muitas vezes... A gente tem uma satisfação pessoal nesse processo. Eu tô sentando aqui com vocês com uma felicidade danada, que é o mais legal de fazer. Vocês viram... Gente, quem vê... O Rafael que fala, né? Quem vê o coisa não vê o corre, né? Como é que fala? Eu me esqueci. Então você vê o corre aqui que a gente estava montando aqui tudo, preparando, fazendo. Tem 3 técnicos ali, mas o pessoal na produção ali atrás, gente, a correria total. Tem muita coisa acontecendo para dar certo. Tem muito acontecendo. Mas Muita depois que gente você senta aqui, que é a parte boa, relaxa. Flui, né? Aí é legal. Ela flui. É igual a gente vê atleta, né? A gente vê, até tava falando isso ontem em um podcast. Você olha lá na Olimpíada, né? O Michael Phelps ganhando uma medalha. Gente, aquilo ali é o final. Né? O corre foi todo aqui. Aquilo ali é a parte boa. Ele sentar na água e competir é a parte legal. Exatamente. Mas a parte da produção que é sua... Eu amo a produção, né? Adoro ficar na produção. Continuar na produção. Hoje eu estou aqui aparecendo, mas eu gosto muito da produção. Tá certo. Acho muito uma legal. delícia. Gente, eu vou agradecer vocês. Tem mais alguma coisa a falar? Algum projeto que vocês querem falar sobre? Eu quero convidar todo mundo para assistir o podcast Territórios Sociais, seguir, compartilhar, comentar. Comentário é muito importante, é a voz de vocês, né? Entender? Então fala ali todos os endereços, onde o pessoal acha, no Instagram. Territórios Sociais Podcast, tá lá no YouTube, sigam a gente. E nós temos também o Instagram, @capta, KAPTHA, social. A gente trabalha lá também divulgando a Capta e o Territórios Sociais. Show de bola. Eu reforço aqui Territórios Sociais, assistam, aprendam, se emocionem. E também falar um pouco aqui da CDM, né? Siga lá no Instagram, @CDM Projetos Sociais. @CDM Projetos Sociais. Projetos Sociais, para conhecer um pouquinho dessa causa, que tem impactado muito, não só o estado de Minas, mas a gente também... Nós temos atuação em outros territórios. E por último, se você tem projeto em lei de reciclagem, que é uma lei federal que foi lançada agora há pouco tempo, nós estamos buscando projetos de lei da reciclagem. Procure por nós. Pelo @Capta Social no Instagram. Luísa, Patrícia, muito obrigado. Muito obrigada. Curtam a feira aí e estamos sempre à disposição de vocês lá no estúdio. Obrigada pela parceria. Obrigada. E aí, pessoal de casa, valeu demais. Mais um conteúdo para vocês. Curtam, compartilhem, comentem. Se for um comentário ruim, eu deleto. Eu já vou lá e já deleto na hora, não quero nem perder tempo. Mas se tiverem alguma sugestão do que a gente pode trazer de novo aqui, algum conteúdo legal, estamos à disposição. Então, até breve e até a próxima. Tchau!